Galera, dica de hoje, que estádio é esse? Bom, primeira dica, esse estádio aqui foi o único estádio internacional que já recebeu o maior clássico brasileiro, hein? Que estádio é esse? Mais uma dica bem importante, galera. Nesse estádio aqui, rolou um gol muito épico, gente. Um gol, assim, que deixou muita história aí, muitos vídeos, que também recebeu, olha só, em uma partida de um jogo internacional, um gol que foi muito comentado aí. Que estádio é esse? Bora conhecer? E o Futebolando carimba o passaporte hoje no estádio Atílio Paiva Oliveira, que fica localizado em Rivera, no Uruguai. Então, enquanto a gente circula aqui por um setor das arquibancadas do belo estádio Atílio Paiva Oliveira, a gente vai dando as nossas impressões aqui, ó. Solzinho bem bonito. Bom, então o estádio recebeu uma grande reforma em 1994. Ele é um estádio público, então a administração dele aqui é municipal, né? E fica em cargo então da Prefeitura Municipal aqui de Rivera. E ele tem uma ocupação bem importante, são quase 30 mil pessoas aqui no estádio, 27 mil, para ser bem exato, né? 27 mil pessoas conseguem assistir os jogos aqui. Ele não conta com a arquibancada coberta, né? Uma coisa que a gente chama atenção, a gente que visita bastante estádios grandes assim, então ele é todo rodeado de arquibancadas, todo, mas as arquibancadas elas são todas abertas. Claro que conta então com iluminação noturna, né? Tem os refletores. E o que chama atenção aqui, eu preciso dar um zoom, galera, é o gramado. O gramado desse estádio aqui é uma coisa impressionante. E segundo as informações que foram nos dadas aqui pelos trabalhadores, né? O estádio ele tem a maior dimensão do Uruguai, né? Então, uma dimensão bem importante. O pessoal que vem jogar aqui sente aí um pouquinho, porque é bem grande mesmo. E a gente pode observar, né, que a pista também é bastante atrativa para as escolas, para as competições aqui e treinos, né, da brigada e outros setores aqui de Rivera, então é bastante utilizado, né, pela comunidade. A gente inclusive está acompanhando o pessoal que já está fazendo o treino. Então isso aí, nossa, para nós que somos apaixonados por futebol e pelo esporte em geral, é muito bom. E a gente pode observar então, né, as arquibancadas mais raiz aqui, uma parte bem diferenciada aqui, né, a gente quase não vê esse tipo de banco aqui de concreto separado, bem próximo ao gramado, bem legal. E também tem um setor de cadeiras que a gente vai mostrar para vocês aí. E circulando então mais um pouquinho aqui pelas arquibancadas, então aqui a gente vê as cadeiras, né, muito confortável, inclusive. Aqui um setor bem especial, para o quê? Em torno de 400 pessoas esse setor, né, Antônio? É um setor bem especial, que fica aqui, ó, logo atrás, né, das cabines de TV e rádio. Então, é uma vista aqui bastante privilegiada desse belo gramado. Então, mais um pouquinho aí das impressões. O Antônio tá me acompanhando aqui, quer falar um pouquinho das impressões, fazer algum destaque, Antônio? Olha, o estádio aí é muito bem planejado, muito bem organizado, cadeiras aqui, como a Cindy está mostrando aí para vocês, brancas, bem cuidadas, assim, bem... Eu acho que o cuidado é uma coisa que me chamou muito a atenção, pintado, limpo, cuidado, né? O gramado, já falei para vocês, tá um tapete, as dimensões, conforme eu já disse, são as maiores aqui do Uruguai, né? E eu chamei a atenção antes, Antônio, pra galera, olha só que legal as arquibancadas ali de baixo, né? Diferentes, assim, os bancos de concreto, mas enfim, o estádio que é todo rodeado de arquibancada tem seu valor, né, Antônio? Sim, e as arquibancadas de concreto também muito bem pintadas, cuidadas, um estádio limpo. Se tu vê ali agora, se tu conseguir pegar a pista, uma pista oficial de atletismo sendo usada pela comunidade. Conforme eu disse antes, aqui são várias
as escolas, universidades. Clubes amadores mesmo que utilizam o espaço. E os competidores, né? Os atletas aqui da cidade e da região, e isso é muito bacana mesmo. Nós não conseguimos marcar previamente a visita, mas chegamos aqui e fomos muito bem recebidos. Quando nós falamos que gostaríamos de fazer uma visita, registrar algumas imagens, eles prontamente nos atenderam, caminharam muito aqui dentro para buscar chaves, para abrir os setores para nós, assim. O pessoal, assim, um dos melhores atendimentos que a gente já teve. E isso é muito bacana porque revela, assim, a paixão, né, pelo futebol, pelo esporte, e para quem visita estádios e para quem gosta de esportes como nós, isso aí nos motiva, inclusive, né, nos dá um ânimo aí para seguir. Eu vou chamar mais uma atenção que os setores também são nomeados, né? Por exemplo, a gente viu Raul Evaristo, Souza, exatamente. Então isso também é uma coisa bem legal, né? Que faz aí referência, muito bacana. Então assim, impressões não poderiam ser melhores aqui do estádio Atílio Paiva Oliveira. E o Antônio, ele já vai dar para vocês aí um panorama de quem joga, episódios marcantes. Inclusive, galera, para quem tá ligado em futebol já sabe, teve um clássico brasileiro aqui, muito bacana, um clássico brasileiro fora do país. Que clássico foi esse? Já o Antônio vai contar aí para vocês um pouquinho mais dessa história. E acessando aqui um setor bem privilegiado, né, Antônio? Uma cabine aqui, de TV. Uma cabine de TV. E eu diria, Cíntia, pela localização aqui, que essa aqui foi usada pela Rede Globo, né? Na transmissão da Copa América de 1995, que a gente já vai falar um pouquinho mais e tal aí. E eu acho que a gente vai aproveitar esse momento, enquanto vocês ficam aí admirando o belo estádio Atílio Paiva, um pouquinho de Rivera, né, Antônio? Rivera, então, é uma cidade que faz divisa, então, com Santana do Livramento, uma cidade que tem uma população aí de aproximadamente 80 mil habitantes, talvez um pouquinho mais. É uma divisa assim que não tem ponte, não tem nada, não tem um porto seco, né? Só atravessa a rua, um passo lá, um passo cá, né? Essa é a curiosidade que traz aí, né? Porque é uma avenida que separa dois países e o acesso é bem tranquilo aqui em Rivera, um povo muito hospitaleiro. Boa parte da cidade vive aí da questão do comércio, né, Antônio? Com justamente o Brasil, que faz divisa. Então existe a avenida, assim, que é a Avenida Sarandi, que é bem forte e que de muitos produtos o pessoal vem comprar aqui devido aos impostos mais baixos aqui em Rivera. Então talvez seja aí uma das principais economias, mas a gente sabe, né, que também é polo em educação, é referência aqui para o departamento de Rivera, no Uruguai. Então, bem bacana. As cidades fronteiriças, elas têm os impostos bem reduzidos justamente para serem zonas de livre comércio e atrair o público de um país tão grande, né, como o Brasil, assim como acontece ali na fronteira do Paraguai, enfim, outros países de fronteira. Então é uma cidade bem agradável, bem ajeitada, assim, né? Nossa, um trânsito bem organizado, uma cidade bem limpa, as ruas, assim, principais são bem largas. Todo mundo comenta uma efervescência cultural nessa cidade aqui, enfim. Bem bacana aí. Então, direto aqui da cabine de imprensa, a gente falou um pouquinho aí da cidade de Rivera. Esse é o vestiário do time visitante, né? Muito bonito. Esse é o vestiário de quem manda. De quem manda aqui, né, Antônio? Quem manda aqui? Daqui a pouquinho a gente vai falar quem manda aqui. Por enquanto, fique aí um pouquinho mais com a estrutura do Atílio Paiva de Oliveira. E se tu gosta do nosso trabalho e quiser contribuir financeiramente para que o canal siga trazendo um estádio diferente todos os sábados, você pode nos enviar um Pix de qualquer valor mesmo. Nós também divulgaremos a foto ou o nome de quem nos der essa força. O QR Code do nosso Pix estará aparecendo aí na tela durante o vídeo. Na descrição do vídeo também está a nossa chave Pix e o nosso Insta. Um pouquinho mais das impressões do estádio, então, aqui do gramado, galera. Afinal de contas, não é sempre que a gente tem acesso aí ao gramado. E uma informação que nos faltava antes é a fundação da casa. Então, o estádio, ele tem nada mais, nada menos que 98 anos, galera. Foi fundado aqui em 1927. Então, tá aí quase batendo 100 anos esse belo estádio aí.
Galera, não é com a bola na mão, mas com o cronômetro na mão, que a gente vai fazer o desafio futebolando de hoje. Ai, o Antônio ali, ó. Bom, o desafio futebolando de hoje não é com bola, mas é que a gente tem que aproveitar todos os espaços. E essa pista aqui, essa pista me fez pensar coisas. E o que eu desafio o Antônio hoje? Ele tem 2 minutos. 2 minutos. Baixadinha ele até... Ó. Pista raia 1, 400 metros, porque ela é oficial, tá, galera? E ele tem 2 minutos para fazer a volta aqui. É uma chance só, porque óbvio que se ele não fizer na primeira, que tá aí, ó, descansado, na segunda que ele não vai fazer. Então ele tem uma única oportunidade, e esse é o desafio futebolando de hoje, para em 2 minutos dar essa volta aqui. Bora? Bora para esse desafio? Uma chance, né? Uma chance, porque se não fizer na primeira... Tá aquecido? Então vai as marcas. Eu me aqueci aqui. As marcas. Aqui. Então, vamos lá. Posição. Chance única. Atenção. Posição. Foi. Nossa! Mas o cara, ele não tá pra brincadeira. E já vem fechando aqui, ó. Já vem fechando a volta final. De boa. Já vem fechando. Tá muito barbado esse desafio. Muito barbado. Ó o tempo aqui, ó. Tempo aqui. E lá vem ele fechando. E lá vem ele, lá vem ele. E fechou! Maratonista. Essa foi fácil. E esse foi o desafio futebolando em terras internacionais. Tá conseguindo falar aí, Antônio? Dá pra falar um pouquinho, mas foi cansativo, hein? Gordo desse jeito. Sem palavras, admirando esse gramado aqui, esse estádio. Na verdade, quando a gente fica sem palavras, a gente não sabe nem como começar. Só que eu sei, vocês estão esperando e o Antônio, ele já me contou 5 vezes umas histórias, então eu vou deixar ele contar pra vocês, galera. Coisas que já aconteceram aqui, nesse estádio. Conta um pouquinho pra galera aí, Antônio. Antes de contar essas histórias, eu vou contar quem joga aqui. Porque há 2 equipes profissionais que jogam. Além dos amadores, claro, né? Que aproveitam, usufruem desse maravilhoso estádio aqui. Então, eu vou dizer 2 equipes profissionais que jogam aqui. Uma não é nem da cidade, mas como ela não tem um estádio apropriado, ela joga a 2ª divisão uruguaia, então ela acaba mandando suas partidas aqui, que é a equipe do Artigas, que é uma cidade, leva o nome da mesma cidade onde essa equipe está sediada. Deve estar a uns 100 quilômetros de distância, mais ou menos, aqui da cidade de Rivera, só que ele manda suas partidas aqui. É o Artigas, ele está na 2ª divisão e tem, parece, boa chance de subir, de escalar a elite nacional aqui no Uruguai. E a equipe que manda suas partidas aqui oficialmente, e que é aqui da cidade mesmo, o estádio público, mas ele manda suas partidas aqui, é o Fronteira Renegades. É como se fosse um time assim, ó, Fronteira Renegado, alguma coisa assim. É uma equipe que está disputando, se não me falha a memória, eu tenho quase certeza, a 3ª divisão, a C, a 3ª divisão uruguaia. E que já desde agora a gente já vai ficar porque a gente pega aqui um carinho, né, pelas equipes dos estádios, principalmente aqueles que os tratam com cordialidade, enfim, com simpatia. Então a gente acaba criando uma simpatia para essas equipes. Eu já vou ficar na torcida pro Fronteira Renegades subir, chegar à 2ª divisão e chegar à 1ª divisão e até disputar a Libertadores aí, a Sul-Americana. E fora isso, né, Antônio, essa cancha, ela é utilizada então para, além dos campeonatos locais e estaduais e inclusive nacionais, também para competições internacionais. Bom, aqui foi a única vez em que uma partida de um campeonato oficial brasileiro ocorreu aqui. Isso mesmo, uma partida oficial de algum campeonato do país, do nosso país, né, do Brasil, ocorreu aqui. Foi do Gauchão.
Então, houve o único Grenal na história. Um clássico, inclusive, galera. Isso, longe do território brasileiro, o clássico Grenal, ocorreu aqui. A gente vai botar o placar porque eu realmente não tô lembrado e aqui a gente não consegue ter internet aqui no Uruguai. Aqui, ó, aqui é prova de fogo. Tem que saber, viu? Porque sem conexão fica difícil de colar. Eu acho que deu empate aí, o Grêmio ganhou, não sei. Mas foi sempre ali, o Grêmio ganhando, claro. Foi ali por 2010, 2008, 2005. Foi E inclusive, a gente foi informado que o objetivo é deixar bem preparado e dar condições para voltar a receber competições como os clássicos grenais aqui nesse estádio, né, Antônio? Nos próximos dias ocorrerá aqui um jogo beneficente, festivo, muito interessante, muito legal, e vários craques do passado estarão presentes aqui. Vai ser, o nome desse evento é Galácticos. Serão os amigos do Lugano, que para quem não lembra, aquele craque da seleção do Uruguai, do São Paulo, que é uruguaio, contra os amigos do Ronaldinho Gaúcho. Então tu imagina quem que o Ronaldinho Gaúcho vai chamar nesse mais um rolê aleatório do bruxo, né? Então a gente vai ter a presença de muitos craques aqui. Mas, falando em craques, houve aqui uma partida, várias partidas da Copa América de 1995. Para quem não lembra, a Copa América de 95 foi vencida pelos anfitriões, os uruguaios, né? E venceram na final o Brasil, no estádio Centenário em Montevidéu. Inclusive, a última grande reforma e ampliação do estádio aconteceu justamente para essa Copa, né? Um ano antes da Copa América foi realizada uma reforma grande que deixou esse estádio maravilhoso. Mas então, a final da Copa América de 95 não foi disputada aqui, mas algumas partidas das fases anteriores à final foram disputadas aqui. Inclusive na semi ou nas quartas de final, agora não estou recordando bem, houve um jogo, um clássico, um dos maiores clássicos do mundo, já que o maior clássico brasileiro ocorreu aqui, o Grenal, então um dos maiores clássicos do mundo, eu diria que é o maior clássico do mundo, ocorreu aqui, Brasil e Argentina. Claro. E agora, eu vou falar, quem é das antigas, sabe, quem assistiu futebol nos anos 90, lembra. A partida eu acho que a Argentina estava vencendo 1-0, 2-1, e um lance exatamente aqui, ó, dá um zoom aqui, ó, dá um zoom, eu até vou encostar a mão aqui, porque não é todo dia que a gente tá aqui, ó. Nessa trave aqui, nessa baliza, nessa goleira aqui, ó, Túlio recebeu aqui, a bola ia escapar dele, ele dominou com o braço aqui, enganou o juiz, chutou e marcou o gol, que levou a partida para as penalidades máximas, e o Brasil acabou vencendo, indignando os nossos irmãos argentinos. Em um tempo em que não tinha VAR, né, galera? As gerações mais novas nem imaginam, né? Mas no tempo que não tinha VAR, era difícil o juiz estar aí acompanhando minimamente todo o lance, né? Afinal de contas, não é só ele no gramado. E essa ele perdeu, né? Se ele fez, que não viu. Ele não viu, galera. O gol foi validado, o Brasil empatou, foi para os pênaltis, ganhou e eliminou os irmãos argentinos, para a nossa alegria e tristeza deles, né? Então, esses foram alguns causos aqui do estádio municipal Atílio Paiva, um dos maiores do Uruguai e com certeza um dos mais bonitos também aqui do Cone Sul. É um estádio muito histórico, o estádio do único Grenal em terras estrangeiras até hoje. E aí, galera, o que acharam de conhecer um pouquinho mais o estádio de hoje? Contem pra nós aí nos comentários. E não esqueçam, curtir o vídeo, hypar se essa opção aparecer para você. E se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Todo sábado, um novo estádio. Até o próximo. Valeu!